Eu quero lhes falar sobre espiritualidade em crise. Parece um contrassenso, né? Se eu estou falando de coisas tão boas, que põe a gente para cima, começa assim, mas fique preparado para o final, tá bom? Amém da irmã Lurdinha, amém de não sei quem, amém de mais 3, deu? Se quem sabe eu falar de novo, dá um amém geral. Fique preparado, porque a espiritualidade em crise vai mudar. Até o final da pregação, tá pronto? Então vamos lá para a leitura de Lucas 7, versículos 18 a 22. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir? Ou a gente se enganou e está aqui cometendo um erro? Será que temos que esperar outro? Na mesma hora, Jesus curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então, Jesus disse-lhe: Ide, e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, aos pobres anuncia seu evangelho, e bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Quem é que está embaixo aí? Eu ou o João? É o João. Mas logo o João Batista que batizou Jesus, homem tão cheio de convicções. Por que eu quero falar um pouquinho sobre ele? Porque João Batista estava encarcerado, e na hora da sua aflição, ele entra talvez numa depressão, numa crise sentimental, crise existencial, e a sua espiritualidade cai. Isso não é algo tão atípico, nós somos humanos, qualquer um de nós está sujeito a esse tipo de coisa. A gente não vê isso em todas as pessoas, mas em algumas se vê. Elias, por exemplo. Elias enfrenta 400 profetas de Azera e 450 profetas de Baal, 850 profetas uma só vez. Desafia os profetas de Baal, pede para eles fazerem uma mágica lá e orar para o Deus deles, manda fogo para um altar, e eles oram, clamam, se retalham da manhã até a tarde, de manhã até a tarde, e nada acontece. E Elias disse assim: eu quero que vocês molhem o altar agora 12 vezes, joguem água, façam rego para água escolher, deixa o altar ensopado, para não dar ideia de fraude. E ele não faz nada, ele não tem uma pira na mão para acender o altar, ele apenas ora ao Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, e pede: manda fogo, e desce fogo, o altar se consome. Aí os profetas de Baal ficam todos perdidos, sem graça. Aí ele diz para toda a multidão: agora pode matar essa gente, porque a nação tinha que ficar limpa daqueles feiticeiros, e ali há uma grande vitória. Mas a mulher do rei Jezabel era desviada e macumbeira, ela era, feiticeira, e na hora ela se insurge contra Elias, e manda matar Elias. O homem que enfrenta 450 e mais 400 profetas, que faz descer fogo do céu, de repente se intimida e foge. E ele caminha, mais ou menos, ele vai lá de Samaria até o sul do deserto do Sinai, por volta de 500 quilômetros. Ele vai até o Monte Horebe, caminhando por 40 dias, em depressão. Ele afunda, a sua espiritualidade entra em baixa, a sua fé cai, ele entra em desânimo, pede para morrer. E por que eu digo que a espiritualidade cai em baixa?
porque toda a confiança que ele tinha em Deus parece que se esvai. Nós vamos ver um pouco a vida de João Batista. Olha, observa comigo o que se passava com João Batista, como ele lida, como Jesus lida com a crise de João Batista, quando ele envia discípulos de levitas e sacerdotes seus, para irem perguntar a Jesus, se ele era mesmo aquele de quem ele havia dito. Ele apresentou Jesus como o Messias esperado, mas agora, devido à sua crise, ele começou a achar que se Jesus fosse tudo aquilo, certamente ele não estaria preso, porque ele estava preso. Talvez esqueceu de que ele mesmo pregava dizendo: importa que ele cresça e que eu diminua. É que o seu ministério já estava chegando no fim. Ele mesmo havia admitido isso e proferiu essas palavras, porque Deus tinha um tempo para o ministério dele. Ele era apenas um precursor do ministério de Jesus. Ele dizia: após mim virá um que é maior do que eu. Agora, quando Jesus vem, o ministério dele vai se definhando até acabar, vai se apagando, e o de Jesus vai crescendo, era previsto. Mas ele entra em crise, e a sua crise é crise de espiritualidade. Quando é que se dá a crise de espiritualidade? Quando você começa a sair da esfera do Espírito que te conecta com Deus e passa a entrar na esfera dos sentimentos. Eu lhes falei sobre isso domingo passado. Quando você começa a se valer dos seus órgãos sensoriais. Nós temos 5 órgãos do sentido: visão, audição, olfato, tato e paladar. Nós nos relacionamos com o mundo a partir dos nossos sentidos. O que nós vemos retrata a realidade. O que ouvimos retrata a realidade. O cheiro que sentimos retrata a realidade. As coisas que apalpamos, tocamos, retratam a realidade. As coisas que comemos, salgadas, doces, amargas, pimentadas ou não, podres, elas retratam a realidade. E as coisas espirituais não retratam a realidade, retratam, só que em outra dimensão. Diferente da realidade material, tangível. É uma outra realidade. E é para essa realidade que nós somos atraídos pelo Evangelho. Quando nós aceitamos Jesus, nós ingressamos na realidade do mundo espiritual, onde não são mais os órgãos do sentido que comandam, mas a espiritualidade. Nós nascemos do Espírito, mas deixe-me dar uma breve explicação sobre isso. Há 2 correntes teológicas que discutem se espírito, alma e corpo constituem o homem, ou se apenas alma e corpo, porque espírito e alma são a mesma coisa. Esses admitem uma posição dicotomista, porque em muitos textos da Bíblia, espírito e alma se confundem, mas há outros textos que os distinguem claramente. Nós temos o texto de Tessalonicenses, que diz que tanto espírito, alma e corpo sejam inteiramente preservados para o dia do Senhor. As 3 coisas. Você lê em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, bem afiada, apta para discernir os intentos do coração e aprofundar-se tanto que é capaz de fazer a divisão entre alma e espírito. Quer dizer, aquilo que a lógica humana, a filosofia ou a própria teologia não são capazes de fazer, a palavra de Deus faz, porque ela é uma espada de 2 gumes que separa uma coisa da outra. E no que consiste o Espírito? É o sopro de Deus. Sim, é o sopro de Deus que vivifica a alma. O que é a alma? É a sede dos pensamentos. Ela se relaciona com o corpo através dos órgãos do sentido. Então é a sede dos pensamentos, sede das emoções, sede da vida moral, sede
dos juízos, o que você decide, o que você julga certo ou errado. E o Espírito é o que dá vida à alma, tem uma natureza própria, mas a Bíblia diz que o espírito do pecador está morto. É uma figura de linguagem isso, porque há uma diferença entre alma de animal e alma de ser humano. Animal é chamado simplesmente de alma vivente, e a Bíblia chama a alma às vezes de sangue, a Bíblia chama a alma às vezes de ser espiritual, a Bíblia chama a alma às vezes de pessoas. Eram tantas almas, há vários termos para definir alma, mas quando você se concentra em entender claramente o que é alma e o que é espírito, você vai ver que a alma é toda a sua consciência, o seu ser pensante. Estou falando com a alma de vocês. Mas o espírito está latente, gemendo por Deus no ser humano, porque através do espírito é que o homem se conecta com Deus. Quando a pessoa nasce do espírito, aquele espírito que estava morto, segundo a Bíblia, ele renasce. Aí a Bíblia usa termo como ressurreição. Portanto, se já ressuscitasses com Cristo, quer dizer, eu estava espiritualmente morto, mas agora eu nasci de novo, e o Espírito Santo, ele vai se conectar com o meu espírito. A partir daí, a minha vida espiritual vai crescendo, e agora, as paixões da minha carne, que antes dominavam a minha alma, vão sendo dominadas pelo Espírito. Agora eu ando no Espírito, significa que eu tenho uma nova consciência, e eu disponho de uma inteligência superior, que é capaz de dominar a minha alma. É complicado para você entender isso? Então, você que não tinha vida espiritual, não que não tivesse espírito, mas que estava latente como morto, agora que você nasceu de novo, você tem um espírito que é preenchido pelo Espírito de Deus, e você não anda mais pelas paixões do que você vê, do que você ouve, do que você cheira, do que você toca, do que você saboreia. Agora você começa a andar numa outra dimensão, e nessa dimensão, somente nessa dimensão, é que você começa a entender as coisas de Deus. Eu já vou provar isso para os irmãos na Bíblia. Na dimensão espiritual é que se dão as revelações. Você não vai ter revelação pelos olhos. Nunca ninguém jamais viu a Deus. Um dia Moisés quis ver com esses olhos. Deus disse: não dá, Moisés, você não vai aguentar, não tem a menor possibilidade. Mas ele foi teimoso, e Deus disse assim: eu vou te dar uma colher de chá. Você vai me ver de costas pela fresta, mas bem pequena, entre duas pedras, e eu vou passar de costas, porque Deus não tem como. Imagina falar uma coisa dessas sobre Deus, mas é uma dificuldade que Deus não consegue resolver. Como? Deus não tem como amenizar o fulgor da sua glória. Não dá. O ser humano não consegue, não aguenta. Não tem como. E quando alguém tem uma visão sobrenatural, ela tem a visão, mas é com os olhos do Espírito. É com os olhos do Espírito, não com esses. Ela vê, ela tem toda a memória, tem toda uma realidade espiritual. Mas a revelação de Deus não é intelectual. Por mais que você aprenda a ler a Bíblia, leia bons livros, você pode compreender muita coisa, mas você vai entender mesmo a revelação no seu âmago, no seu íntimo, pelo Espírito. É por isso que crente entra numa coisa tão doida, que é a vida cristã,
que o ímpio jamais será capaz de entender. Essa é a razão porque nós somos taxados de loucos, e não tem jeito de resolver isso. A lógica da fé cristã é uma lógica que nos faz parecer como pessoas fora da casinha, não tem como mudar isso. Você aceitou essa condição de ser crente? Você já nasceu do Espírito? Então aceite andar no Espírito e crescer nele. Não fique no meio termo, não fique querendo experimentar as coisas do Espírito e ao mesmo tempo querendo viver intensamente as coisas da vida da carne ou da vida natural que você levava antes da conversão. Está entendendo? E chegamos num tempo, o tempo de avivamento. Olha, irmãos, não é mais a hora de pedir. Hoje eu ouvi isso: para de pedir por avivamento. Por quê? Porque já chegou. Agora é a hora de viver o avivamento. E para viver o avivamento temos que andar nesse nível de espiritualidade mais profundo, mais bíblico, mais intenso. Chega do beabá. Chega de vida elementar. Chega de cristianismo da praia, da superfície. É hora da gente mergulhar no mar profundo, porque é hora de grandes acontecimentos na história da igreja, e Deus está levantando a igreja evangélica brasileira, e a nossa igreja faz parte disso, para um mover tão extraordinário, que se a gente não correr, a gente não acompanha, e é para todos nós, e não quero ninguém de fora. E se você estiver devagar, eu vou te arrancar pelo braço. Aleluia. Porque eu estou contando com todo mundo. Você quer ver isso? Vá comigo rapidinho para 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2. Veja isso lá. E eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E se eu estivesse convosco em fraqueza e em temor, em grande tremor, e aí eu estive convosco assim. Bom, agora veja o 4. A minha palavra e a minha pregação começa aqui. Não consistir em palavras persuasivas de sabedoria humana. Era a terra dos filósofos. Se ele quisesse, ele podia. Mas ele disse: eu não vou por aí não. Mas em demonstração de espírito e de poder. Chega de blá blá blá, é hora de mostrar. Não tem conversa fiada. Eu vim pronto para mostrar esse poder de Deus. Vamos continuar. E ele diz assim: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens. Se você quiser depender de lógica para ter fé, irmão, você está perdendo o caminho. É o que muita gente está tentando fazer. Está querendo resolver a sua crise de dúvidas na lógica, no intelecto, nos livros, nas discussões, nos debates. Isso não vai resolver o seu problema de fé. Problema de fé se resolve com espiritualidade, porque vida espiritual e fé andam juntos. Sem fé não há espiritualidade, sem espiritualidade não há fé. Você não resolve a tua falta de fé com livros, mas com uma vida intensa diante de Deus. Vamos continuar aqui. Todavia, falamos sabedoria entre os homens, entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, dos intelectuais, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculto e mistério. O que é que está falando aí? Você pode entender, mas crentaiada sabe. Meus irmãos, estão entendendo tudo. A conversa aqui é outra. A gente fala umas loucuras e crente sai dando glória, falando mistério, porque está no campo do mistério. E Paulo está dizendo que isso aqui é mistério.
nós estamos em outra dimensão e somos atraídos pelas coisas que são do céu. Por isso que Paulo diz, escrevendo aos Colossenses: portanto, vós que já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos. Eu não estava morto, agora ressuscitei. Agora inverteu, agora você está morto para o mundo, para a carne e para o pecado. Agora já ressuscitaste com Cristo. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Tudo isso não passa de uma grande loucura, santa loucura. Eu quero estar internado nesse juquiri de Deus. Vamos lá. Mas falamos sabedoria de Deus oculta e mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. A glória que é nossa, é um privilégio, na qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecesse nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, veja isso, as coisas que o olho não viu. Olha os sentidos, cadê? Cadê os sensoriais aqui? Cadê o olho? O ouvido não ouviu, cadê? E nem subiu ao coração do homem. Cadê o poder de raciocínio, de imaginação? Ninguém alcançou isso, mas Deus, continua ele, nolas revelou pelo seu Espírito. Temos revelação de Deus, nós temos revelação do céu, temos revelação do sobrenatural, estamos conectados com Deus, estamos conectados com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Nós estamos vivendo uma dimensão que o mundo não entende. Não saia disso, não mude o seu foco, não entre para o campo da política para tentar resolver o Brasil. Tem quem faça isso, ore pelos que estão lá para que façam. Nós não vamos resolver o mundo com a política, nós resolvemos o mundo no Espírito. Nós olhamos para o mundo como pecado, olhamos para o mundo como pessoas carentes, olhamos para o mundo como pessoas que precisam da graça e da misericórdia de Deus, e o nosso papel não é dizer se é esse ou aquele presidente que vai dar jeito. O nosso papel é dizer que Jesus é que vai dar jeito. É esse o nosso assunto. Somos nós que vamos fazer o nosso trabalho. Deixa a política com os políticos. Vamos fazer o trabalho da igreja. Vamos ser igreja. Aleluia. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele dá? Coisa de homem, coisa da terra, coisa da lógica, de matemática, com o professor de matemática, física, química, biologia, isso é coisa de homem, tá bom. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. A dimensão é outra, o assunto é outro. As quais também falamos. Não, desculpa, o 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Melhorou? Que Espírito recebemos não é o do mundo não. Mas o Espírito, em letra maiúscula, que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Nós podemos conhecer, nós temos acesso à revelação. E tem gente fazendo pergunta ainda infantil. Vamos sair do propedêutico, vamos avançar, vamos nos graduar na fé. Ora, ele diz: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com as espirituais. Não compare as coisas espirituais com a lógica da filosofia, não compare as coisas espirituais com a lógica da física quântica, não compare as coisas espirituais com a lógica deste mundo. Compare coisa espiritual com coisa espiritual. Por isso que eu creio que o espírito, alma e corpo são coisas distintas. Vocês já pensaram? Quantas vezes a palavra alma e espírito se confundem? Agora vamos pensar uma coisa. Lá em Hebreus 1,14 está escrito que os anjos são espíritos ministradores para aqueles que hão de herdar a salvação. Fica com essa palavra. Os anjos são o quê?
Agora vamos trocar a palavra? Os anjos são almas administradoras. Funcionaria se você falar isso? Aí não dá, né? Os anjos são almas ministradoras? Não, anjo não tem alma, quem tem somos nós. Eles são espirituais, são espíritos. Está vendo como uma coisa não tem nada a ver com a outra? Aí a gente está comparando coisa material com lógica humana, ou coisa espiritual com coisa material, ou coisa espiritual com coisa espiritual, coisa espiritual com coisa espiritual. Entendeu? A lógica é outra. E não misture a lógica para não ficar louco. Não misture a lógica para não ficar confuso, como tanta gente está metida a discutir o que não entende. Acaba perdendo a fé por bobagem. É melhor ser mais simples e aprender com a palavra. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Quer saber? Por mais sábio que ele seja, ele é burrão das coisas espirituais. Não sabe nada não. Porque eles parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne tudo muito bem. Ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. Então, ser nascido do Espírito é ganhar uma nova mente, a mente de Cristo. Está resolvido esse ponto da mensagem? Agora vamos para o resto, é só o começo. What I have. I don't have enough time to preach everything I'd like to. Preach, man, can I? Let me go. Yes. Eu não tenho tanto tempo assim, porque eu falei só a introdução até agora. Agora eu vou começar a falar do João. Bora lá. O João estava em crise. Ele estava em crise, tinha problema. E ele era humano. Aí quando você está que nem eu estava uns meses atrás em depressão, você fica tão embaixo que você não tem ânimo para nada. Intensidade, nem pensar. Acabou a pilha, irmão. Acaba tudo. A pessoa fala com você assim, não tem interesse por nada. Não tem fé para nada. Pode acontecer. O João estava assim. Aí o João estava pensando só em entender as coisas do ponto de vista humano. Sentidos. Mas Jesus falou, eu estou entendendo, João. Vocês foram enviados dele? Vem aqui. Está cheio de gente doente aí. Vem aqui, o paralítico anda. O cego, vê, o surdo. Tá vendo? Vocês estão vendo o que eu faço? Você sabe fazer igual? Faz aí. Não, eu não sei fazer. Mas eu faço, né? Olha lá o endemoniado. Vem aqui, liberta. Mas Jesus dá um show de milagres ali. Agora vocês vão dizer para o João, que está na cadeia, o que vocês ouviram de mim, o que vocês viram. Vocês estão vendo? Os cegos vêm, os surdos ouvem, os paralíticos andam. Você viu também que eu preguei aqui, eu cuidei dos pobres? Fiz trabalho completo, né? Ele está em dúvida se eu sou eu mesmo? Vamos falar o que vocês viram. Sim, senhor, né? Contra fatos no argumento, vamos embora lá. Isso que Jesus não desprestigiou João, Jesus não falou mal dele, pelo contrário, Jesus disse, depois que eles saíram, vocês viram isso aí? Mestre, coisa chata, né? Olha, eu vou dizer uma coisa, não conheci ninguém melhor do que João até hoje. Esse João Batista, eu não vi homem nascido de mulher até agora, melhor do que João. Mas ele acabou de mandar dois aí para fazer pergunta, porque ele está em crise de fé, está em crise espiritual. O senhor diz que não conheceu ninguém melhor do que ele. Não, ele é bom. Só tem uma coisa para dizer para vocês. Daqui para frente, ele encerra aqui o ministério dele, é o fim. Mas daqui para frente, o menor no reino, de vocês para frente, o menor é maior do que ele. Tá bom para vocês isso? Jesus quis dizer o seguinte, que a espiritualidade a partir dele mesmo, para frente, o que nos alcançou, é verdade, porque somos igreja, nos torna ainda muito melhores do que
os profetas do Antigo Testamento. Se ele foi o maior de todos, ele foi maior que todos os profetas do passado. Você fica pensando, um Isaías. Bom, se Jesus não mentiu para nós, eu acho que ele não mentiu. Fique sabendo que você é melhor. Você não sabe valorizar isso, né? Não entendeu. Se eu fosse você, você ia dando grito aí. Não é política, não estou falando isso para te alegrar, estou falando isso porque é bíblico. Olha o que João disse de si mesmo, antes disso, antes da crise, antes da espiritualidade em baixa. Um dia chegam lá os representantes dos judeus para fazerem com João o que ele fez com Jesus. Agora vem a turma lá, representando a sinagoga, o templo. João, você faz umas coisas aí, porque tem gente de todo lado que vem aqui para ser batizada no Jordão por você. Você tem uma mensagem forte. Você atrai tanta gente na sinagoga, no templo, não tem tanta gente quanto essa gente que você atrai aqui para a beira do rio para batizar. Por acaso você não é o Messias, não? Não, não sou não. Olha aí que chance que ele perdeu na vida, hein? Ele podia dizer assim, que eu fui confundido com o Messias. Deixa eu tirar a casquinha disso, tirar um proveito disso, né? Começar tirando uma oferta aqui. Não sou Messias não. Eles queriam pegar um flagrante. Então, peraí, você por acaso não é Elias? Porque havia uma profecia de que Elias voltaria, e Jesus disse que era João Batista, não que reencarnaria, mas no mesmo espírito, porque o Elias nem morreu. Se a doutrina da reencarnação fosse válida, Elias tinha que ter morrido. Como é que ele pode reencarnar se ele nem morreu, né? Foi trasladado para o céu. Mas tem uma profecia de Malaquias, e Jesus um dia disse assim, se vocês esperavam o Elias que havia de vir, aí já veio, João Batista. Veio das características dele. Ô João Batista, você é Elias? Não. E você então, não é o Messias, você não é. Elias, você é um profeta. Eles tinham a intenção, se eles dizem eu sou profeta, aí eles me pegam e me matam, e vão contar vantagem na sinagoga, dizendo, acabamos com o falso Messias, que tanto fazia ele dizer que era Messias, que era Elias, o que era profeta, estava na mesma. Também não sou, mas ele estava mentindo? Não, ele era profeta, mas não aquele profeta, eles queriam que ele dissesse que era. Que você é então? Sou uma voz. Agora eu pergunto, quem aqui gostaria de não ter nome ou de não ter um título? E de ser apenas uma voz? Ninguém quer ser só uma voz. Mas vejam a convicção de João Batista. Ele estava dando era uma carteirada, eles não estavam percebendo. Eu sou a voz que clama no deserto, em outras palavras. Aquele que Isaías disse, em outras palavras, eu sou aquele cara que o Isaías profetizou que viria. Mas eles estavam tão obstinados para catar o Messias, que não atinaram para a resposta convicta de João Batista. Até aí ele está com a espiritualidade em alta, sim ou não? Ele sabe se safar de uma ameaça, ele sabe se posicionar para não tomar um lugar que não lhe é devido, ele sabe lembrar e conhecer as Escrituras, e está com a espiritualidade boa, sim, que bom. Agora, antes disso de novo, João Batista está pregando, e começam a ir para lá, fariseus e saduceus, para cruzar o braço, e fica vendo o que ele está fazendo na beira do rio lá. Você acha? E ele vira para aquela gente, foi para isso que ele falou, raça de víbora, quem vos recomendou fugir da ira vindoura? O machado já está posto na raiz da árvore, toda árvore que não dá fruto arranca-se e coloca no fogo. De quem será que ele está falando? Ô seus burrões, está falando com vocês. Arrependei-vos,
após mim virá um que é maior do que eu. Está com a espiritualidade em alta ou não está? Não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Está falando de alguém maior do que ele. Ele é antes de mim. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quantas informações João Batista dá sobre Jesus, para agora, lá, confinado no cárcere, perguntar. Vão lá, pergunte para ele, se eu me enganei, se ele é tudo aquilo que eu falei. Vão lá, por favor. Será que eu me equivoquei? Será? Eu não sei não. Eu estou preso. Cadê a fé, João? A crise me tirou da fé, tirou minha fé. A minha espiritualidade caiu. Eu estou na carne. Você não está na carne só quando está brigando. Você não está na carne só quando está pensando bobagem, lascívio, no adultério, não. Você está na carne, você entra na carne quando começa a usar os órgãos do sentido para entender a Deus. As emoções carnais humanas, você não percebe que aí você entrou na carne. Nós temos que resgatar uma espiritualidade integral, que flui do Espírito. Deixa eu aprofundar um pouco mais isso, vocês querem? Como é que se cultiva isso? Porque nós vamos ter revelação de Deus pelo Espírito. O discernimento espiritual, está dito. Quando você olha para uma pessoa, você sabe com que espírito ela vem. Eu estava falando com um homem uma vez, tentando resolver o problema dele. Acontecendo 2 vezes, aliás, mas com respeito ao casamento. O homem estava largando a esposa. De repente o Espírito Santo me fez ver a vida dele. Pá! Eu estou ajudando, de repente, por que eu estou insistindo com você? Se o seu negócio é homem e não é mulher. Mas ninguém sabe disso. Como é que o senhor sabe? Falei, eu vou dar a tua conta. Como é que eu ia explicar isso para ele? A gente caiu no chão. Começou a chorar e esmurrar o chão. Chorar e esmurrar o chão. Ninguém sabe. Eu não tenho trejeito. Não, nenhum. Mas ninguém podia saber. Como é que o senhor sabe? Eu falei, não é dar a tua conta. Só quero que você saiba que você está diante de um homem de Deus. Como é que a gente pode saber dessas coisas? Quem contou? Não foi audição. Ninguém falou. Ninguém me contou. Eu não vi nada. Eu não senti cheiro de perfume de homem no pescoço dele, ou de mulher, sei lá o quê. Porque ser de homem podia ser o dele mesmo, aí não dá mais certo. De qualquer forma é o seguinte, esse expediente não valeu, porque nem entrei por ele, mas o espiritual me levou lá. João sabia tanto sobre Jesus. Eu vi o Espírito Santo descer sobre ele, em forma de uma pomba. Quando Jesus pediu para ser batizado, eu é que devia ser batizado por ti, e não o contrário. João, quanta convicção você tem sobre o Messias. Agora você está em crise, porque a espiritualidade baixou. Agora vocês querem ver como a espiritualidade não tem nada a ver com o entendimento? Ainda que eu incentivo os irmãos a conhecer a palavra de Deus, porque o Espírito Santo vai revelar a Deus por meio da palavra, mas eu quero continuar insistindo que o Espírito Santo age no nosso espírito, e não é ação intelectual, mas ela é plenamente espiritual. Um dia, uma mocinha fica grávida. Mas como contar isso na casa do pai e da mãe? Meu Deus, ela não casou.
Pelas leis vigentes, ela e o rapaz seriam apedrejados. Ela diz assim: meu Deus, o Senhor me arrumou essa confusão, me tira dela. Não vou te tirar nada, vou te proteger. O Espírito Santo vai te cobrir com a sua sombra e pronto. A virgem fica grávida. Agora eu tenho que procurar alguém que me entenda. Eu não tenho mãe nem pai. A Bíblia não fala dos pais e da vizinhança. Como é que essa moça ia aparecer grávida no meio da vizinhança, se ela não era casada? Todo mundo conhecia. E naquele povo lá, todo mundo falava, viu? Ela sobe as montanhas da Judéia, vai para na casa da prima. Ela tinha uma prima bem mais velha. Meu pai era o mais novo dos irmãos. Então tem primos que, se não tivesse morrido, está com mais de 100 anos hoje. Olhem, quando ela chega na casa da prima, que por um milagre de Deus também está grávida, a prima se chama Isabel. De repente a Isabel começa a ficar alegre no Espírito, ela é cheia do Espírito Santo. Isabel, não, você não sabe o melhor da coisa. Qual é o melhor da coisa? É que quando você chegou, ela estava grávida de João Batista. O menino pulou de alegria no meu ventre. O João não ouvia. O João não via, não ouvia, não falava, não tinha nenhuma sensação do mundo exterior. O que aconteceu por Joãozinho se alegrar na barriga da mãe? Pelo Espírito Santo. Não foi pelos sentidos, foi pelo Espírito, lá no ventre da mãe. Ei, João! Olha aí a ação espiritual. Até um feto pode experimentar. Essa minha afirmação tem base bíblica, porque há um precedente. Vocês estão vendo onde a vida espiritual nos leva? Como é que a gente cultiva isso? Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz, Gálatas 5,16, andai no Espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. A vida do crente é andar no Espírito. Então você não vai se basear no que ouve, no que vê, no que cheira, no que toca ou no que degusta. Porque nesses sentidos estão o start para as sensações pecaminosas da carne. Quando você cultivar a vida espiritual, você vai ser elevado a um padrão de fé. Aí é que entra. Espiritualidade e fé andam juntos. O que aconteceu na crise de João, sem dúvida, é que ele perdeu a fé. Estava em dúvida. O que é dúvida? É falta de fé. A incredulidade. Ainda que os filósofos tentam amenizar a dúvida em relação à incredulidade, Johannes Hessing diz, não, Jolivet, foi o Hessing, não foi o Jolivet. Jolivet diz assim, a dúvida é um estado de equilíbrio entre a afirmação e a negação de um fato. Em outras palavras, é uma posição agnóstica, você fica em cima do muro. Que diferença faz para o duvidoso e o incrédulo? Dá na mesma. E João Batista, se não estava incrédulo, pelo menos estava em dúvida. E dúvida não leva ninguém para o céu, mas a fé leva. Então nós temos que sair da incredulidade para a fé, e só tem fé quem tem vida espiritual, entendem isso? Por que às vezes a gente fala de um assunto que mexe com o bolso, e as pessoas fazem cálculo, será que vai dar? Não tem fé, mas aí,
Se eu falar para os irmãos que a gente não tem nada em caixa, e que agora Deus abriu a porta e nós estamos comprando esse negócio por 2,5 milhões, vocês vão dizer o quê? Você pode não ter, eu tenho. Eu tenho. Porque a fé não se move pelas circunstâncias, mas ela se move com base na dimensão de Deus, que é a dimensão espiritual. Como é que você consegue isso? Falando menos bobagem. Aliás, falando menos. Quanto menos a gente fala, melhor a espiritualidade. Que tal? Eu vou aprendi com o Noel Jones, que vai pregar aqui. Ele fala assim: turn right and left and pitch 5. Vire para a direita e para a esquerda e bate um 5 aí em alguém. Faz agora aí, vamos lá. Concorda aí? Bate 5 aí. Até lá atrás, até lá em cima, bate 5. Só que quando eles fazem isso, eles fazem dando glória a Deus, não em silêncio. Vamos tentar de novo? Vamos bate 5 pentecostal aí, vai lá, bate 5 pentecostal. É um touch 5, né? Bem, como é que vocês acham que nós vamos viver esse grande avivamento que já se instalou e que está trazendo milhões de almas para Jesus, e nós vamos ter que dar jeito em cuidar de todo esse povo aí? Como é que nós vamos fazer isso aí? Frios e sem fé, é com uma espiritualidade ascendente. Glorifique a Deus, exalte o nome de Jesus.